Então tá gravando. O tema da aula de hoje, subsequências. Muito tema assim comum, clássico, né? Em análise matemática, vai ser citado até o final do curso. A ideia, o conceito, a noção de uma subsequência. Então vamos colocar aqui o título subsequências, né? E como que ele, veja bem, ele fala aqui, ó, logo no começo, se você prestar atenção, subsequência. Quando eliminamos um ou vários termos de uma dada sequência, obtemos o que se chama uma subsequência da primeira, né? Então, quer dizer, a ideia é a seguinte, por exemplo, vamos começar aqui com um exemplo. Imagina a sequência mais simples possível que a gente pode imaginar. Imagina que você tem uma sequência AN, que seja a própria sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, né, reticências, vai embora. Aí N e vai embora. Então, presta atenção nessa frase dele aqui, ó. Quando eliminamos um ou vários termos de uma dada sequência, obtemos o que se chama de uma subsequência. Então, o que seria uma subsequência aqui? Dessa AN inicial. Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, se eu eliminar os números ímpares. Então, eu seleciono só os números pares. Eu crio aqui uma sequência BN, que é composta apenas dos números pares. Então, eu vou pegar 2, pulei, ignorei 1, pego 2, ignoro 3, pego 4, 6, reticências, 2N, reticências. Essa aqui é uma subsequência, essa BN é uma subsequência de AN. Eu posso usar uma outra anotação especial para ela, para BN, pelo fato dela ser uma subsequência de AN? Pode. Você pode chamar ela, no caso, de A2N. Porque você está pegando da A todos os subíndices que são pares, né? Os subíndices ou índices que são pares. Então, por exemplo, você está pegando o A2, né? Note bem, esse primeiro termo aqui é o A2. O segundo termo aqui é o A4. Esse próximo aqui já vai ser aqui, ó, 5, 6, seria o A6. Então, você pegou aqui os índices pares. A2N é uma subsequência de AN, A2N, que eu chamei de BN aqui no começo, também não tem problema. Tá? Poderíamos também pegar a subsequência dos números ímpares. Então, por exemplo, CN. Então, vamos colocar aqui. Imagina uma sequência CN apenas composta dos números ímpares. Então, seria 1, 3, 5, 5. Reticências vai embora. Aí aqui, 2N menos 1, 2N menos 1. Reticências. Tá? Isso aqui é igual a 2N menos 1. Tá lá. Então, por quê? Usar ímpares, subíndices, e peguei o A1. Olha ali quem que eu peguei. A1, que é o 1. Peguei o A3, que é o 3. Então, aqui ficou A1, A3, A5, A5 e assim por diante. Tá? Então, podemos usar essa notação aqui também. A2N menos 1. Agora, ele falou aqui o seguinte, né? Quando eliminamos um ou vários, aqui eu estou eliminando vários, estou pegando só os pares, estou pegando só os ímpares, então vários estão sendo eliminados para eu formar a minha subsequência. Mas eu poderia formar uma subsequência eliminando apenas um termo, por exemplo? Pode. Você pode chegar aqui e escrever uma subsequência xn, por exemplo, igual a... Tira o 1, começa do 2. Então você ficaria assim, 2, 3, 4. Isso aqui já é uma subsequência? Já é. 2, 3, 4, 5 reticências. Tá certo? Então, fecha parênteses. Essa aqui, como é que a gente poderia chamar ela? A gente poderia chamar ela talvez de AN mais 1. AN mais 1. Né? Porque quando N igual a 1, o N igual a 1 aqui, quer dizer, o X1 já é igual ao A2. Né? O X2 já é igual ao A. N igual a 2, vai dar o A3. Pega o 3 aqui no lugar do X2. Tá? Então, é comum também, é usual, por isso que eu estou colocando aqui, a gente utilizar essas notações aqui, nesse estilo que vocês estão vendo, para subsequências de uma AN. A N seria a sequência mãe, e você está pegando
subsequência. Agora, veja bem, toda subsequência é uma sequência, tá certo? Então, porque esse nome pode ser enganoso, né? Você pode pensar assim, subsequência é menos que uma sequência. Não é. Todas essas subsequências aqui que eu escrevi são tão sequências quanto a sequência mãe original, esse AN aqui, tá? Só tem esse nome, subsequência, para indicar para a pessoa, para quem está lendo aqui, que veio de uma sequência mãe original, tá? Mas por isso que ela é subsequência. Ela foi uma seleção de termos de uma sequência original. Mas essa seleção de termos é uma sequência, tão sequência quanto a original, tá certo? Bom, vamos ver o que mais que ele fala aqui. Quando eliminamos um ou vários termos de uma dada sequência, obtemos o que se chama uma subsequência da primeira. Assim, a sequência dos números pares positivos é uma subsequência da sequência dos números naturais. Foi exatamente o primeiro exemplo que eu escrevi aqui. A sequência dos números pares positivos, vamos ver se o pessoal está me escutando aí. Vocês estão me escutando bem, turma? E vocês estão conseguindo ver bem o livro, PDF e a lousa? Como é que está a visualização aí de vocês? Vamos ver a reação. Tranquilo, professor. Tranquilo, obrigado. Denis, escutando e vendo. Lucernani. Olha lá, então presta atenção. Então, quer dizer, foi o primeiro exemplo que eu dei aqui. A sequência dos números pares é uma subsequência dos números naturais. É o que ele acabou de falar aqui. O mesmo é verdade da sequência dos números ímpares. É que eu também passei aqui como exemplo. É um exemplo inicial, de motivação, né? E sequência dos números primos, por exemplo, se eu pegar só os números primos aqui, 2, 3, 5, 7, 11, vou formando uma subsequência aqui dos naturais, tá? E aí até ele bolou uma sequência exótica aqui, ele colocou... cadê? Ele colocou aqui 1, 3, 20, os primeiros termos. Aqui tem um pequeno erro de digitação, né? Acho que ele queria dizer 13 aqui. 1, 13, 20, 1, 13, 20. Aí, para n maior ou igual que 4, utilize a fórmula 5n mais 17. Então, por exemplo, 4. 5 vezes 4, 20, mais 17, 37. n igual a 5, 25 mais 17, 42. N igual a 6, 30 mais 17, 47. Então, quer dizer, escolheu aleatório, 3 primeiros termos, 1, 13, 20, erro de digitação aqui é 13. Depois utilizou uma fórmula para os outros, não importa. Isso aqui é uma subsequência dos naturais, tá? Porém, seria bom a gente ter uma definição, quer dizer, intuitivamente, isso tudo que a gente discutiu aqui, intuitivamente. Quer dizer, de um ponto de vista intuitivo, vocês entenderam o que é uma subsequência? Eu apenas vou lá na sequência e faço uma seleção de termos, né? Agora, você não pode ficar pegando aleatório. Você tem que fazer a seleção na ordem que aparecem os termos. Esse é o único detalhe. Por isso que precisa de uma definição mais rigorosa, para evitar você ficar indo e voltando. Você tem que ir indo e indo, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, esse último aqui, xn, eu pulei o 1, escolhi o 2, depois escolhi o 3, depois escolhi o 4, eu não mudei a ordem, né? Para ser uma subsequência, eu tenho que ir fazendo a seleção de termos, mas eu tenho que respeitar essa ordem original aqui. Mesma coisa nos pares, eu não escrevi os pares fora de ordem. Eu escrevi só os pares, pulei todos os números ímpares, mas escrevi os pares na ordem que eles aparecem na sequência original. Tá certo? Bom, então, qual que seria aí a definição precisa, tá certo, desse conceito de sequência? Tá aqui, vamos escrever na lousa que essa definição é importante. Vamos colocar aqui, def. Perdão, de sequência não, de subsequência. Def. Então, definição. Olha só, presta atenção. Ele diz aqui o seguinte: uma subsequência de uma dada sequência a n é uma restrição dessa sequência a um subconjunto infinito, n' do conjunto dos números naturais. Vamos reformular essa frase aqui, mas dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Falar assim: dada uma sequência a n, seria a sequência mãe, a sequência original, né? Esses são termos que eu mesmo inventei. Sequência mãe e sequência original. Aqui ele fala simplesmente a n.
Mas é só para os alunos entenderem o que eu estou pensando. Dada uma sequência AN, vamos começar assim a definição. Dada uma sequência AN, tá aqui, seria a sequência mãe e sequência original, vírgula, uma subsequência de AN, vírgula, uma subsequência de AN é uma outra sequência de AN, é uma outra sequência obtida. Obtida como? Olha lá o que ele fala. A partir de uma restrição de AN a um subconjunto infinito N' dos naturais. Então, vou colocar assim, dado uma sequência N, uma subsequência de AN é uma outra sequência, vírgula, obtida a partir de AN, obtida a partir de AN, de AN, fazendo-se uma restrição. Uma restrição. Aqui ele fala uma restrição da sequência, né? A gente poderia falar assim também, uma restrição dos índices, né? Uma restrição que nem vocês viram aqui no exemplo. Ó, você não pega todos os azinhos para fazer a subsequência dos pares, você pega apenas os azinhos de índice ou subíndice par. Então, uma restrição dos índices. Em vez de pegar os índices da sequência original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pegou só o quem? Aqui. Você pegou o A2, você pegou o A4, você restringiu os índices, né? Quer dizer, esse conjunto aí que ele está falando, N', é um conjunto de índices. Tá? Então, dado uma sequência N, uma subsequência de AN é uma outra sequência, obtida a partir de AN, se fazendo uma restrição dos índices a um conjunto infinito N' contido nos naturais. Ponto final. Tá? Então, reescrevi um pouco essa frase aqui. Tá? Dito de outra maneira, ele mesmo reescreveu também a frase. Dito de outra maneira, uma subsequência de AN é uma sequência ANJ, onde NJ é uma sequência crescente de inteiros positivos. Onde o NJ, sem o Azinho, só o NJ, o subíndice aqui da subsequência, é uma sequência crescente de inteiros positivos. Essa aqui é excelente. Tá? Ou seja, vou até destacar aqui, ou seja, vírgula, uma subsequência de AN uma subsequência de AN é uma sequência do tipo BJ igual a ANJ. Que nem eu escrevi aqui, você pode chamar a subsequência também de B alguma coisa, né? Só que veja bem, esses subíndices, né? Você vê, ele colocou J, eu tinha colocado N aqui, né? Ele já foi mais cuidadoso, ele colocou J para evitar confusão. Mas eu não vou mudar ali não, deixa assim. Uma subsequência de AN é uma sequência do tipo, é uma sequência BJ, que nada mais é, aí a gente não costuma usar muito isso. ANJ, aí sim, isso aqui é muito usado. ANJ, onde os NJs formam uma sequência crescente de inteiros positivos, vírgula, onde os NJ, eu vou escrever direto a fórmula ali, que eu acho que é mais fácil, onde NJ, olha só o que acontece com eles, olha lá, N1, estou falando dos NJs,
é menor que N2, que é menor que N3, que é menor que reticências. Isso que é a subsequência, tá certo? E todos eles pertencem a quem? Ao N'. Todos eles, né? Vírgula. E. O conjunto desses NJs, N1, N2, N3, são todos os conjuntos justamente aqui, ó. Esse conjunto aqui é justamente igual ao N'. N'. Tá? Naturais linha. Vamos escrever naturais linhas aqui. Ixi, olha só o que eu tinha feito. Putz, vida. Agora que eu vi, eu esqueci de... Eu achei que eu tivesse colocado aqui essa porcaria. Bom, tá aqui. Coisa estranha, achei que eu tivesse colocado. N' contido em N. Tá? Então aqui eu esqueci de colocar o... Deixa eu colocar o tracinho aqui. Esse aqui é o N'. Tá? Quer dizer, a subsequência de AN é uma sequência do tipo ANJ, onde esses NJs formam uma sequência de inteiros crescentes e eles todos pertencem a um subconjunto N' contido nos naturais. Tá lá. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, os números pares em ordem crescente, 2, 4, 6, 8, dá certo isso aqui tudo que eu estou falando. Você forma uma subsequência A2N. Você pegar os números ímpares, 2N menos 1, então esse aqui é o 1, esse aqui é o 3, esse aqui é o 5, formou uma sequência de inteiros crescentes, todos eles formam um subconjunto infinito dos naturais. Se você pegar, por exemplo, a partir do 10, 11, 12, 13, 14, já formou um subconjunto N dos naturais, porque não tem do 1 até o 9. Começa no 10, 11, 12, 13, e é crescente. Então você forma uma subsequência com eles. Quer dizer, é legal a gente ver isso aqui, porque isso aqui faz a gente prestar atenção em como que é a forma dos subíndices da subsequência. Né? Tá lá. Agora, veja, como consequência dessa definição, isso aqui é uma observação muito interessante. Vamos colocar aqui, observação. Deixa até aparecendo isso aqui. Observação. Observação. Olha só o que ele diz aqui. Como consequência dessa definição, cada subíndice, cada índice da subsequência vai ser, NJ vai ser maior ou igual que o próprio J. Né? O N1 maior ou igual que 1, o N2 maior ou igual que 2. Por que isso aqui acontece? Por que ele está dizendo isso? Pelo seguinte, olha bem. Você está pegando aqui Imagina que você tem uma sequência. Vamos escrever aqui acho que visualmente, se o cara escrever um exemplo visual aqui, fica mais fácil de ver. Imagina que você tem aqui uma sequência AN. Então aqui está o A1, aqui está o A2, aqui está o A3, aqui está o A4, aqui está o A5 e vai embora, para sempre. Todos os elementos da sequência. Agora, você quer formar uma subsequência ANJ. Então, essa aqui é a sequência. Sequência. Que eu, às vezes, brinco, eu falo sequência mãe, sequência original. Você quer formar uma subsequência ANJ. O que você percebe? Os seus subíndices NJ, como é que vai ser? A sua subsequência vai ser assim. AN1, vírgula, AN2, vírgula, AN3, vírgula, AN4, e vai embora. AN5, e vai embora para sempre. Isso aqui seria subsec. Subsequência ANJ de AN. Tá? Aí o que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte. Imagine que você tivesse sempre igual. Né? N1 igual a 1, N2 igual a 2. O que ia acontecer? Você pegar o N1 igual a 1, N2 igual a 2, N3 igual a 3, N4 igual a 4, você ia estar formando uma subsequência que é igual à sequência. Mesma coisa, ia ficar N1 igual a 1, ia ficar o A1 aqui. N2 igual a 2, ia ficar o A2. N3 igual a 3, ia ficar o A3. Então, mas eventualmente não pode ser igual? Por exemplo, a dos ímpares. A dos ímpares começou com A1. Você tinha aqui o A1, que é 1,
quando você chega na subsequência dos ímpares, A2N menos 1, o primeiro termo é justamente o A1. Tá, tudo bem. Mas quando chega no segundo termo, já não é mais o A2, já é o A3. Então, o N2 aqui, o AN2 aqui, ele não é 2. Senão ele seria 2 aqui, A2, que é 2. O AN2 aqui foi o A3. Então, o N2 é igual a 3. Ou seja, N2 é maior ou igual que 2, porque foi igual a 3. Tá? Então, quer dizer, não vai poder ser sempre igual. N1 igual a 1, N2 igual a 2. Quer dizer, poder pode, a não ser que você queira fazer uma subsequência que é a própria sequência dada, se tudo for igual. Às vezes, o N vai ter que ser maior. Tá? Ah, por que não pode ser menor? Ué, nesse primeiro caso aqui, você vai fazer o N1 menor do que 1? Então, quanto é que vai ser o seu N1? 0, menos 1, menos 3? Quer dizer, nem tem subíndice negativo e a gente está, assim, via de regra, considerando os naturais começando em 1. Então, como é que você vai fazer N1 menor do que 1? Né? N2 menor do que 2? Então, N2 teria que ser 1. Então, o segundo termo vai ter que ser o A1. Né? Não faz muito sentido o menor está descartado. Aí você vai falar, bom, não pode, os subíndices da sequência vão ser sempre maiores. Menor, já vi que deu zica. Digamos assim, deu bug. Então, esses subíndices aqui, eles têm que ser iguais, subíndices da subsequência têm que ser iguais ou maiores. Né? Então, quer dizer, a gente observa, fazendo a comparação visual aqui, você pode pegar tudo igual, vai formar a própria sequência, ou você pega alguns iguais e depois você muda. Só que você vai ter que mudar, por exemplo, você pegou o A1, o AN1 igual ao A1, beleza, N1 igual a 1. O AN2 igual ao A2, N2 igual a 2. Aí você quer mudar aqui. Então, você não tem gente para pegar mais para cá, que seria menor. Você vai pegar alguém maior. Você pega, por exemplo, o seu N3 igual a 4, igual a 5. Aí o seu terceiro termo aqui da subsequência vira o A4, vira o A5. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou discutindo aqui com vocês que ele está dizendo essa frase. Quer dizer, note que para dar certo a ideia de subsequência, note que o N1, o primeiro subíndice aqui, vai ser ou igual ou maior do que 1. Você pode começar também direto no 2, que nem a subsequência dos pares. Aí, no caso, você começa no A2, que é 2 lá, aquele exemplo que eu dei. Aí, nesse caso, o N1 seria igual a 2. Então, se o N1 é 2, o N1 é maior do que 1, porque 2 é maior do que 1. Tá? Então, N1 maior ou igual que 1, N2 maior ou igual que 2, e assim sucessivamente. De modo geral, NJ maior ou igual do que J. Tá? Agora, ele nota o seguinte. Ele nota o seguinte aqui também, ó, presta atenção. Como consequência dessa definição de subsequência, né? Tem isso que ele acabou de falar, N1 maior ou igual que 1, N2 maior ou igual que 2, em geral, NJ maior ou igual que J. Mas, como em algum momento não vai ser o igual, o NJ vai ser maior que J, a não ser que você queira criar uma subsequência que seja a própria sequência, que é meio inútil, né? Na maioria das vezes, geralmente você quer uma subsequência que é diferente da sequência mãe original. Então, o que você faz? Vai fazer todos iguais? Não, vai ter uma hora que vai ficar diferente. Por exemplo, N1 igual a 1, N2 igual a 2, terceiro termo você já não pega o A3, você pega o A4. Nesse momento, o N3 ficou maior do que 3. Estritamente maior, sem o igual, porque N3 foi 4. Então, o que ele está observando? Como vai ter algum momento que o NJ vai ser maior que J, para algum J, a partir daí, essa desigualdade vai permanecer válida para todos os índices subsequentes ao primeiro índice no qual ela ocorre. Quer dizer, dali para frente já teve, por exemplo, nesse momento aqui eu selecionei o 4. Então, N3 virou o subíndice 4 aqui. Os outros vão ficar maiores também, porque o N4 não vai poder voltar para trás. O N4, senão você tira de ordem. Se você puxar o 3 aqui, já mudou a ordem, né? Porque vai ficar 4 e 3. Aí você vai desrespeitar isso aqui, ó. Você vai desrespeitar essa linha de desigualdade. Ficou o N3 igual a 4, o N4 igual a 3. Você puxou ele de cá? Aí quebrou o fato de que os NJs tem que ser uma sequência de inteiros crescentes, os NJs, né? Então, quer dizer, note que E
vírgula, além disso, uma vez que o J, para algum J, o NJ seja não maior ou igual, mas estritamente maior que o J, isso vai implicar que o K vai ser, NK vai ser maior que K para todo K maior que J. Quer dizer, aí nunca mais fica igual, vai ficar sempre maior. Tá? Só um comentário que ele está fazendo que eu estou explicando aqui para vocês. É interessante a gente pegar esse funcionamento aqui desse subíndice, porque depois vai influenciar aqui na demonstração desse teorema, que vai sair bem legal. Tá? Mas deixa eu perguntar para a turma, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo acompanhando o que eu estou falando aí? Sim ou não? O pessoal acho que não está nem vendo. Ah, não, o Denis está. Valeu, obrigado, Denis. Então está aqui. Então, olha só. Ele dá um exemplinho aqui antes de ir para o teorema, né? Esse exemplo aqui é bem interessante também, vale a pena a gente discutir. Vamos dar uma discutida ali. Lúcio Hernani, obrigado. Gabriel Salles, valeu. Ele dá um exemplinho aqui, ó. Vamos dar uma prestada de atenção nesse exemplo. Exemplo. Álvaro Milans. Olha só. Vamos estudar subsequência, algumas subsequências dessa sequência original aqui. A n igual, vamos lá. A n igual, presta atenção, menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, vezes 1 mais 1 sobre n. Então, quer dizer, é uma sequência, se a gente for escrever os termos dela, fica assim, a n igual, aí você coloca n igual a 1, vai ficar negativo, toda vez que for n ímpar vai ficar negativo, né? Menos 1 elevado a ímpar fica negativo. Então, menos 1 vezes 1 mais 1, quer dizer, menos 2. Depois, n igual a 2, fica positivo, 1 mais meio, 3 meios. Depois, próximo termo, menos 1, coloco o 3 aqui, que é menos 1 elevado a 3 é menos 1. 1 mais 1 terço, 4, menos 4 terços. Coloca o n positivo, 4. 1 mais 1 quarto, 5 quartos. 5 quartos. E assim vai. E assim vai. Tá certo? Olha lá. E assim vai. Tá lá. Estou dando uma ideia da sequência aqui para vocês. Quer dizer, se a gente fosse fazer uma ilustração, um diagrama aqui, um gráfico, né? A gente poderia dizer o seguinte dessa sequência. Ó. Imagina só. Quando você pega os termos com subíndice par, que fica positivo, está dando 3 meios, 5 quartos, depois vai dar 6 quintos, sempre n mais 1 sobre n. Então, conforme o n vai aumentando em n mais 1 sobre n, isso aí vai indo para 1, né? É só você imaginar o n aqui indo para infinito, isso aqui vai para 0, vai convergindo para 1. Então, você imagina aqui uma faixa aqui no 1, e a sequência está indo assim, né? Então, primeiro, 1,5. Então, aqui, 1,5, está aqui, né, na altura do 1, na altura do 2, perdão, né? A altura do 2 é 1,5. Depois ela vai pular aqui o 3, vai ir para a altura do 4, vai dar 5 quartos, já baixou aqui um pouco. Depois vai pular aqui mais um outro número par, já baixou mais ainda. Depois vai pular o outro número par, já tá assim, né? Tá praticamente encostando e vai. Ficar praticamente encostado aqui. Por outro lado, se você imaginar, estou falando dessa sequência N aqui, que ele mesmo passou aí no livro. Por outro lado, se você imaginar aqui uma faixa aqui para o menos 1, menos 1. Então aí você pode pensar, por exemplo, nos termos que aqui eu peguei 2, 4, 6, 8. Se você pegar nos termos ímpares, vamos dizer, começa aqui no 1, né? Deu menos 2. Então, tá aqui, ó. Menos 2. Pá, pá. Aí o próximo aqui, menos 4 terços, tá vendo? Pá,
depois o 5, menos, sei lá, menos 6 sobre 4, né? Estou fazendo a conta aqui de cabeça. Aí vai aqui e vai, entendeu? Pegar o próximo aqui já está praticamente encostando. Então, é uma sequência que ela está fazendo um zigue-zague aqui, né? Ela está fazendo assim, pá, 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 está fazendo um zigue-zague, né? E alternando, ele não está convergindo para lugar nenhum. Essa sequência, pelo desenho, a gente vê, vou até escrever aqui, pelo desenho a gente vê que essa sequência é claramente não convergente, ou seja, divergente. Tudo que não converge, diverge, né? Então tá aqui. Observe que essa sequência, a sequência AN é claramente divergente. O que isso significa? Que essa AN não converge. Não converge, certo? Não tem um limite dela. Um valor L aqui para o qual todos esses pontinhos aqui estão convergindo. Não tem. Né? Vamos ver se ele comenta isso aqui. A sequência n, menos 1 elevado a n1 mais 1 sobre n, aí comenta primeiro das subsequências. Né? Mas você reparou que a n não converge. O que ele vai mostrar é que apesar dela não convergir, apesar dela ser divergente, ela admite subsequências que são convergentes. Então ele comenta, por exemplo, as subsequências de subíndices pares A2n, A4n, A6n, tudo subsequência de índice par, etc. Todas convergem para 1. Vamos escrever isso aqui. Olha bem, olha para a figura, você vê claramente, né? Aqui, vamos escrever aqui. Porém, apesar de ser divergente a sequência original AN, porém, as subsequências A2n, vírgula, A4n, vírgula, A6n, quer dizer, subsequências compostas apenas de subíndices de termos da A que tem subíndice par. Por exemplo, A2n são todos os pares. A2, A4, A8. A4n são todos os múltiplos de 4, então são todos números pares também. 2, 4, múltiplos de 4, 4, 8, 12, assim por diante. Quer dizer, todas essas que pegam subíndices pares, elas vão pegar esses pontos aqui de cima. O que vai acontecer com elas? Elas vão todas, essas subsequências, todas, vou escrever melhor. Porém, essa subsequência, etc., convergem para 1. Todas elas têm um limite 1. E se você pegar as subsequências, olha lá, convergem para 1. Se você pegar subsequências com subíndices ímpares, né, todas elas convergem para menos 1. A gente vê aqui pela figura. 1, 3, 5, 7, 9, vai convergindo para menos 1. Então, vírgula, já A2n menos 1, vírgula, A4n menos 1, vírgula, A6n menos 1, convergem para menos 1. Para menos 1. Tá lá. Então, quer dizer, uma sequência que é divergente, que não converge para ninguém, que é o caso dessa, que fica sapecando, vamos dizer assim, oscilando para cima e para baixo e não converge para lugar nenhum, admite subsequências convergentes. E subsequências que convergem para limites diferentes. Isso é bem interessante, né? Subsequências que convergem para 1, subsequências que convergem para menos 1. Certo? Bom, olha o que mais que ele diz aqui. Mas será, aí, porque alguém poderia perguntar, mas professor, tudo bem, se uma sequência fosse convergente, aí naquele caso ali ela não é, mas vamos supor que eu pegue uma sequência convergente, 1 sobre n, que converge para 0, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, é uma sequência que converge para 0, 1 sobre n. Se eu ficar pegando subsequências ali, da 1 sobre n, o que vai acontecer? Elas vão ser todas convergentes.
Não vai ter como escapar, porque todos os termos vão ser infinitos termos da forma 1 sobre n. Então, ela vai ser convergente. Agora, sempre convergente para zero, todas as subsequências. Agora, se você pegar é possível, essa sequência aqui é divergente, ela não converge para ninguém. Então, foi possível, apesar disso, foi possível pegar subsequências convergentes, e convergindo para limites diferentes. Porém, será que, digamos assim, é possível pegar também uma sequência divergente aqui? Uma subsequência divergente da sequência divergente? Ele mostra que sim. É possível você pega aqui esse a n ao quadrado. Tá certo? Foi o exemplo que ele deu. Uma subsequência divergente. O que são? Pegou os subíndices quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16. Então você ficou com A1, A4, A9, A16. Repara que é um ímpar, um par. Um ímpar, um par. O próximo seria 25 ímpar. Depois 36 par. Depois 49 ímpar. Depois 64 par. Então ficou pegando um número de cima, ímpar, né, de baixo. Um número de baixo, um número de cima, um de baixo, um de cima. Não vai convergir para lugar nenhum, tá certo? Então, quer dizer, vamos terminar de anotar isso aqui. Já a subsequência AN ao quadrado, que é igual, são todos os termos de subíndice quadrado perfeito, A1, A4, A9, A16, reticências, ela também não converge. Também não converge para lugar nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, de uma sequência que não converge, você pode tirar sequência que converge e sequência que não converge. Tá legal? Bom, o que mais que ele vai comentar aqui? Tem um negócio interessante que ele vai falar agora, que é o teorema. Né? Então, esse teorema aqui, vamos prestar atenção nele. Teorema, vamos colocar aqui. Teorema. Teorema. Esse teorema é famosíssimo dentro da análise. É o seguinte, e a contrapositiva dele ou contraposição dele é importante também. Se uma sequência AN converge para um limite L, quer dizer, se AN é uma sequência convergente, limite dela é L, vou até colocar em amarelo para chamar atenção. Se limite de AN é igual a L, então toda subsequência ANJ de AN também converge para AL. Então, limite de ANJ, subsequência, é igual a L também. É igual a L. Isso para toda subsequência ANJ. Ponto final. Tá lá. Tá lá, tá ok? Então, eu vou fazer uma observação aqui que eu acho importante, né? Que é a questão da contrapositiva disso aqui. Porque se uma sequência convergente implica que todas as subsequências são convergentes, um outro jeito de escrever isso aqui, né? Uma outra forma de escrever aqui o mesmo enunciado do teorema aqui, né? Ou seja, né? Se a n, mas é a mesma coisa, escrita de outro modo, né? Se a n converge para L, isso implica que a NJ, subsequência, seja qual for, vai convergir para L também. Tá? Mas aí tem a contrapositiva. Né? Contraposição. Que seria aquela coisa, tem uma hipótese que implica uma tese, a negativa da tese implica na negativa da hipótese. Então, o que seria a contraposição aqui? Seria o seguinte, se você conseguir duas subsequências que vão para limites diferentes,
se existirem, vamos colocar assim, duas subsequências, deixa eu ver aqui, a NJ e a MJ, são os índices NJ e MJ, ambas subsequências de AN, porque é tudo azão, tais que elas têm limites diferentes, a NJ converge para um limite L e a MJ converge para um limite M com L diferente de M, quer dizer, porque aqui ele está dizendo que isso aqui vale para toda, né? Vírgula, para toda a NJ. Para toda a subsequência, que nem ele tinha falado aqui, toda. Então, se eu arranjar duas que estão indo para dois limites diferentes, neguei a tese de que toda subsequência converge para L. Arranjei duas que convergem para limites diferentes, nem todas foram para L. Então, isso implica que a sequência original também não vai poder convergir para L, não vai poder convergir para ninguém. Né? Porque, na verdade, se ela convergisse para alguém, todo mundo teria que convergir para esse alguém. Como aqui já tem duas subsequências, cada uma indo para um lado, essa sequência original não pode convergir para ninguém. Nenhum dos dois, nem nenhum outro limite. Com L diferente de M, então não existe o limite de AN, ou seja, AN diverge. AN é divergente. AN é divergente, ponto final. Tá? Então, antes de fazer até a demonstração, vale a pena comentar isso. O teorema diz que se uma sequência N converge para um limite L, então toda subsequência converge para L também. Né? Até escrevi de um outro modo. Se a N converge para L, então toda a NJ converge para L também. Contraposição. Se você pegar duas subsequências, que cada uma vai para um limite diferente, então não vai existir o limite da sequência original. Ou seja, a sequência original é divergente. Essa contraposição é importante, eu estou destacando ela pelo seguinte. A gente tem aquela definição de limite, né? É para provar que a sequência converge. Dado se uma sequência N converge para L, então dado epsilon maior que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0, implica que módulo de AN menos L fica menor que epsilon. Isso aí, se você conseguir provar, você provou que a sequência N converge para L. Mas e para você mostrar que a sequência N não converge para L, ou que ela diverge? A contraposição desse teorema aqui ajuda bastante, porque ela está explicando para a gente que basta, em vez de você se perder lá com épsilons e n zeros, basta você tentar enxergar duas subsequências que cada uma delas vai para um limite diferente. Ah, consegui aqui duas subsequências, cada uma indo para um limite diferente da outra. Opa, então a sequência original diverge, não converge para ninguém. Tá? É uma ideia bem, pode facilitar bastante a resolução de um exercício de sequências, isso aqui. Né? Bom, demonstração. O que seria demonstração? Demonstração. A demonstração é a seguinte, olha só que interessante. Então, você vai tentar uma demonstração direta, né? Hipótese implica tese. A hipótese é qual? A sequência N converge para L. Então, por hipótese, limite de AN é igual a L. Isto é, aí vem a definição. Da definição que a gente aprendeu, o que significa dizer que o limite de AN é L? Dado um epsilon maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 implica módulo de AN menos L
menor do que epsilon. Módulo de AN menos L menor do que epsilon. Ok? Tá lá. Essa é a definição que a gente tem de limite, está aí. Como, por hipótese, está dizendo que o limite de AN é L, você pode escrever isso aqui sem medo de estar errando. Módulo de AN menos L menor que epsilon. Bom, aí o que o autor diz? Ele diz o seguinte, mas a gente viu acima, a gente discutiu, eu discuti aqui com vocês, que numa subsequência ANJ, o NJ é sempre maior ou igual que o J. Olha que interessante. Como vimos acima, o NJ é sempre maior ou igual que J. Tá? Como vimos, porém, o NJ, que é o subíndice da subsequência, N1, N2, N3, ele é sempre maior ou igual que J, conforme a discussão anterior. NJ é maior ou igual que J. Dessa forma, vírgula, dessa forma, se o número natural J, porque esse J aqui é todos naturais, né? NJ significa N1, N2, N3, então J pertence a N. Então, dessa forma, NJ é maior ou igual que J. Se o J for maior que o próprio N0, se J for maior que N0, então, bom, pensa bem, J maior que N0, NJ maior que J, por transitiva aqui, NJ maior que N0. Então, temos NJ maior ou igual que J, maior que N0. Daí, NJ maior que NJ maior que N0. Que pelo que você tinha escrito antes, quando um N é maior que N0, isso implica que módulo de AN menos L é menor que epsilon. Se você trocar esse N por NJ, aparece um NJ aqui automaticamente. NJ é maior que NJ, o que implica que, daí é melhor escrever assim, daí NJ maior que N0, vírgula, o que implica em módulo de ANJ menos L menor do que epsilon. Ou seja, resumindo, conclusão, né? Escrevendo, depois de expor esse raciocínio, escrevendo sinteticamente. Conclusão. Conclusão, 2 pontos. Dado um epsilon maior que 0, o que é o resumo da ópera aqui? Dado epsilon maior que 0, existe um N0 pertencente a naturais, existe N0 pertencente a naturais, tal que eu vou escrever melhor isso aqui. Dado epsilon maior que 0, deixa eu ver se dá para escrever melhor isso aqui. Não, do jeito que tá bom. Dado epsilon maior que 0, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que, se o NJ da subsequência, estou resumindo tudo que a gente escreveu aqui, se o NJ da subsequência, vou escrever até aqui, ó, se o J da subsequência for maior que N0, J maior que N0, implica NJ maior que N0, que implica isso aqui, módulo de ANJ menos L menor que epsilon. Isso tudo junto implica que o limite da NJ também é L, igual ao limite da N, que era L também. Tá? Então, quer dizer, conseguiu provar que dado um epsilon maior que 0, existe N0 pertencente às naturais, tal que se o NJ for maior que N0, coisa que você consegue fazendo J maior que N0, fazendo J maior que N0, o NJ fica maior que N0, e o módulo de ANJ menos L fica menor que epsilon, o que implica que o limite de ANJ é igual a L. Certo? Legal essa demonstração aqui. E com isso você demonstrou que quando uma sequência é convergente, toda subsequência é convergente também. E automaticamente fica contrapositiva. Quando duas subsequências, cada uma vai para um limite diferente, a sequência AN, a sequência original mãe, não converge para lugar nenhum, diverge.
Tá? Então, excelente resultado aqui. Bom, fechando isso aqui, voltando aqui no livro, né, ele vai agora começar a falar de limites infinitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou interromper essa gravação para a gente poder conversar dos limites